Oi pessoal do Sinapse, tudo bem? Bom, nessa aula a gente vai começar a falar sobre a parte de isomeria. Então a gente viu aí todas as funções orgânicas, vimos a classificação dos carbonos, a classificação das cadeias e agora a gente vai usar tudo isso que a gente viu para poder ver a parte de isomeria, tá? Todas as vezes que a gente fala que tem compostos isômeros, é porque esses compostos eles possuem a mesma fórmula molecular. Então a primeira coisa que você precisa olhar para ver se os seus compostos eles são isômeros ou não, é que eles devem possuir a mesma fórmula molecular. Porém, esses compostos eles devem ter ou funções diferentes, ou estruturas diferentes, ou organização espacial diferentes. Se eu tiver essas duas condições, mesma fórmula molecular e alguma coisa na estrutura diferente entre esses compostos, aí eu posso falar que eles são isômeros, certo? A gente estuda dois tipos de isomeria: isomeria plana e isomeria espacial. Então, o que a gente tem que ver? Quando eu estou falando de isômeros planos, eu estou falando daqueles compostos que eles têm a mesma fórmula molecular, mas a estrutura plana deles vai ser diferente. Ou seja, por eles terem funções diferentes, por exemplo, aqui eu coloquei o etanol e o éter, certo? O que acontece? Os dois têm a mesma fórmula molecular, porém, um tem a função álcool e outro tem a função éter, certo? Agora, a gente tem que ver que eles podem ter cadeias diferentes, podem ter posição de ramificação ou posição de insaturação aí diferente, ou ainda posição de heteroátomo, ou a gente vai ver que eu posso mudar a função, mas essa função fica em equilíbrio. Eu já explico para vocês isso certinho. Mas é importante a gente ver que para eu ter isômeros aí planos, eles têm mesma fórmula molecular, porém a estrutura plana deles vai ser diferente. Agora, quando a gente fala de isômeros aí espaciais, esses isômeros eles vão ter mesma fórmula molecular, mesma estrutura plana, porém, a hora que a gente olha a fórmula estrutural deles tridimensional, elas vão ser diferentes. A gente pode ter dois tipos de isômeros espaciais: os isômeros aí geométricos e os isômeros ópticos. A gente vai estudar cada um deles, certo? Nesse vídeo, eu vou pegar e vou falar sobre os isômeros planos. É importante que para você veja a diferença aí entre os compostos, vocês saibam muito bem a parte de classificação de cadeias e também aí a parte das funções orgânicas que a gente viu nos vídeos anteriores, certo? Então, o que eu tenho aqui? O primeiro tipo de isomeria plana que a gente pode falar são os isômeros de função. O que eu tenho que observar? Esses isômeros, eles vão ter a mesma fórmula molecular, eles vão ter mesmo tipo de classificação de cadeia, porém eles vão ter funções químicas diferentes. Então, se a gente pegar esse exemplo que eu já tinha falado, um é da função álcool, que é o etanol, e o outro é da função éter, que é o metoximetano. Agora, se a gente pegar esse outro exemplo aqui, eu tenho os dois com a mesma fórmula molecular, porém um é o aldeído, o propanal, e o outro é uma cetona, que aqui vai ser, no caso, a propanona. Que tipo mais eu posso ter para fazer essa comparação? Se eu tiver um ácido carboxílico, ele não tem lá C-O-OH, eu posso ter isômero de função de um ácido carboxílico, um éster, porque ele também vai ter C-O-O, certo? Então a gente tem que observar que para eles serem isômeros de função, o tipo de ligação que ele está fazendo tem que permanecer a mesma. Eu vou mudar a função orgânica. Então, por exemplo, se aqui eu tenho a carbonila, que é a dupla O, no meu isômero eu tenho que continuar com a carbonila. Não tem como
um composto que é um aldeído ser um isômero de função de um álcool, por exemplo, porque o álcool não tem carbonila. Então, é o principal cuidado que vocês têm que ter aí. Agora, outro tipo de isomeria que a gente pode ter, isômeros de cadeia. Esses isômeros, eles vão ter mesma fórmula molecular, mesma função orgânica, porém, a classificação da cadeia vai ser diferente. Então, por exemplo, aqui a gente tem duas aminas, então a função química é a mesma. Essa é a etanamina e essa daqui é a dimetilamina. Agora, aqui a nossa cadeia ela é homogênea, porque eu só tenho carbono ligado a carbono. Eu não tenho um átomo diferente de carbono entre dois carbonos. Já nesse caso, o que acontece? O nitrogênio está entre dois carbonos, então aqui o nitrogênio é o meu heteroátomo, então a nossa cadeia vai ser heterogênea. Mesma função, mesma fórmula molecular, mas classificações de cadeia aí diferentes. Agora, um outro tipo de isomeria são aí os isômeros de posição. O que eu tenho que observar? Esses isômeros, eles têm que ter mesma fórmula molecular, mesma classificação de cadeia e eles vão ter aí a mesma função orgânica. Porém, a posição ou da insaturação, ou da ramificação, ou da função pode estar aí em locais diferentes na sua cadeia. Então, por exemplo, aqui eu tenho dois hidrocarbonetos. O primeiro vai ser o 1-buteno ou buti-1-eno e o segundo vai ser o 2-buteno ou buti-2-eno. Os dois são hidrocarbonetos, as duas cadeias aí elas são insaturadas, porém a posição da dupla ligação é diferente, por isso que eles são isômeros de posição. Agora, esse outro tipo aqui de isomeria a gente pode chamar de metameria ou isomeria por compensação. Para a gente ter este tipo de isomeria, obrigatoriamente os compostos que eu estou comparando, eles devem possuir heteroátomo. Então, se você pegar, por exemplo, um álcool, ele nunca vai ter esse tipo de isomeria, porque o álcool não possui heteroátomo. Agora, se a gente pega aqui o éter, ele sempre tem o heteroátomo, então ele pode possuir esse tipo de isomeria. Eu peguei aqui dois éteres, certo? No primeiro, a gente tem o etoxietano, ou o éter aí dietílico, e no segundo eu tenho o metoxipropano, ou a gente tem aí o éter metílico propílico, certo? O que a gente tem que ver? Nesses dois casos é como se eu tivesse mudado a posição do heteroátomo. Só que a gente chama de isomeria de compensação porque aqui eu não tinha dois carbonos e dois carbonos. Aqui eu tenho 3 carbonos de um lado, então se eu aumentei o número de carbonos de um lado, para compensar eu vou diminuir um carbono do outro lado da minha cadeia. Então, quando a gente tem esse tipo de isomeria, vocês têm que tomar cuidado para não confundir com isomeria de posição. Ah, Mari, mas eu tô mudando a posição do oxigênio. Sim, só que esse tipo de isomeria é específico para quando a gente tem heteroátomo no meu composto. Vocês vão ter esse tipo de isomeria ou quando a gente tem um éter, ou quando a gente tem uma amina, seja ela secundária ou terciária. Nesse caso aqui, ó, não conta como sendo metameria. Por quê? Lembra que eu não posso mudar a classificação da minha cadeia. Então, mesma fórmula molecular,
mesma função orgânica, mesma classificação de cadeia e tem que ter heteroátomo. Mudou a posição de heteroátomo, vai ser aí metameria. Agora, o último tipo de isomeria plana a gente chama de tautomeria, ou a gente chama também de isômeros em equilíbrio, a gente chama aí de isomeria dinâmica ou isomeria em equilíbrio. Por quê? Esse tipo de isomeria, ela vai acontecer entre compostos específicos. Sempre um desses compostos tem que ser um enol. Só lembrando, função enol é aquela onde a hidroxila está ligada a um carbono insaturado, ou seja, um carbono com dupla ligação. O que vai acontecer nesse tipo de composto? Aqui, o oxigênio ele é muito eletronegativo, mais eletronegativo do que o carbono. Se ele é mais eletronegativo, ele vai querer atrair todos os elétrons da ligação para ele. Então, o que acontece? Ele atrai os elétrons dessa dupla ligação e a dupla ligação ela vai ficar com o oxigênio. Só que o oxigênio, ele só faz duas ligações. Então, o que acontece? Esse hidrogênio que ficou sobrando, ele vem para cá para completar as ligações do carbono. O que aconteceu? Eu mudei a função orgânica. Eu tinha um enol e eu formei aqui um aldeído. Então ele não é isômero de função? Não. Porque nesse caso eu não estou mudando o tipo de ligação aqui. Aqui eu tinha uma hidroxila, aqui eu formei uma carbonila. Eu tinha uma simples com oxigênio e aqui eu formei uma dupla com oxigênio. Nunca em isômeros de função isso vai acontecer, certo? Como que você faz para não confundir tautomeria com isômeros de função? Primeiro, tautomeria tem que ter um enol e só vai acontecer entre enol e aldeído ou enol e cetona. Certo, gente? Bom, no nosso próximo vídeo dessa aula, eu vou falar para vocês sobre a parte de isomeria espacial. Então, até daqui a pouquinho no nosso outro vídeo. Tchau, tchau!